E aí, pessoal, apesar do pedido para que se pare o futebol brasileiro, tudo parece normal de Santa Catarina para cima. E que nós faremos? O que podemos fazer? Os oferecimentos que estamos recebendo, como Grêmio Internacional Juventude e os clubes que são envolvidos em competições nacionais, vão agir. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de relatos de jogadores que foram atingidos pela enchente. E, claro, as ações dentro do futebol de solidariedade que atingem de forma emocionada o Rio Grande do Sul. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, vou começar aqui esse conteúdo falando do Atlético Mineiro. Na manhã deste sábado, um treino aberto aos torcedores lá na arena do Atlético Mineiro. Foi emocionante. O time mineiro abriu o treinamento para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Encheu praticamente o seu estádio com doações e com muito carinho com os gaúchos. E tocou o hino do Rio Grande, o que nos emociona muito, esse cuidado de algumas equipes. Tivemos também em muitas camisas dos clubes que atuaram ou que irão atuar neste final de semana, com alguma referência e cuidado com o nosso povo, o que nos emociona, e isso é muito importante para a nossa realidade. Mas, e sempre tem um mas, Grêmio Internacional, Juventude e Federação Gaúcha pediram a paralisação do futebol. E parece que isso não irá acontecer. Se é verdade que nós tivemos alguns jogos adiados, né? Nós não temos nenhuma condição de jogar, e nós precisamos falar que nós não vamos ter condição de jogar. Nós não vamos ter. Os CTs de Grêmio Internacional seguem com água. Os estádios com água. Hoje, dia 11, nós não vamos ter condição no dia 29 de jogar. Então, começam a aparecer situações de oferecimento de estruturas para que Grêmio Internacional joguem. Nós tivemos já oferecimento do Atlético Paranaense, nós já tivemos oferecimento de clubes como a Chapecoense, nós tivemos oferecimento também no interior do estado não tão atingido pela chuva. E nós tivemos agora do governo uruguaio a possibilidade de utilizar o estádio Rivera, que foi reformado. E dentro dessa linha, me parece que Grêmio Internacional, mesmo que de forma constrangida nesse momento, porque a manifestação dos dirigentes de Grêmio Inter são claras. O Juventude, por exemplo, que mesmo assim que consegue treinar, que não teve tanto dentro dessas estruturas de trabalho, tanto problema com a chuva, também se junta a Grêmio Inter e também de forma constrangida começa a tentar entender como vai proceder. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E quando a gente analisa isso, a gente precisa tentar pensar qual é a nossa função agora. Ontem eu fiz um conteúdo sobre possibilidades, inclusive, de utilizar a figura de Grêmio Inter para arrecadar fundos. Mas quando tu começa a ver e a ler alguns depoimentos, hoje fora daqui, por exemplo, o goleiro Marquezin falou para uma rádio da Argentina: não podemos pensar em futebol, agora a prioridade é outra. Me chama muito a atenção que o campeonato não foi paralisado, não tem condição. Ou seja, essa é a cabeça dos jogadores. E aqui eu peguei o exemplo do Marquezin, mas posso pegar de qualquer outro. De qualquer outro. Aí tu olha a manifestação, por exemplo, do Carbajo também, que falou também para uma rádio do Uruguai. Na verdade, o que está passando é catastrófico. Eu, por sorte, pude vir ao Uruguai. O bairro que eu moro, ele mora em Eldorado, está inundado. Estávamos incomunicáveis, sem eletricidade, sem internet. Por sorte, pude ir até um companheiro caminhando pela água, até que pudéssemos ter comunicação para pedir um bote. Eu estava sozinho.
A água estava subindo muito rápido. Tomei a decisão de caminhar até o meu companheiro, Pavon, que mora no mesmo bairro. Passamos 2 noites com pouca comida e água. Fui então até a minha casa, numa espécie de tábua, peguei algumas roupas e quando voltei estava um bote lá para nos levar. Essa é a realidade. E eu peguei aqui 2 exemplos da cabeça dos jogadores que, se forem encapsulados, como parece ser a vontade da CBF e também dos outros clubes do Brasil, terão que, com esse espírito, enfrentar jogo de futebol. Essa é a realidade. Em que nível psicológico eles vão estar jogando? Em que nível psicológico eles vão estar jogando? E é exatamente dentro dessa realidade aqui que começam a pressionar a Grêmio Internacional para que se tome uma atitude. Fica claro que existe uma pressão daqui para lá para que se pare tudo, e fica claro também que existe uma espécie de pressão de lá para cá para que se diga o seguinte: criem uma solução. Criem uma solução. Então o impasse está posto. A federação, muito forte junto às estruturas aqui do Rio Grande do Sul, faz pressão dentro do possível. Mas, neste caso, nós parecemos mais frágeis. E eu estou dizendo no campo político do que propriamente, de alguma maneira, no campo do esporte. Muito mais frágeis. Como eu disse, a chuva continua, persiste. É verdade que, aos poucos, os rios na região metropolitana estão baixando, mas o nosso povo está muito machucado. E a nossa prioridade hoje, ela está muito mais vinculada à solidariedade e à tentativa de ajudar essas pessoas do que propriamente pensar em alguma coisa de entretenimento, que é o caso do esporte. Então, é essa a nossa discussão nesse momento. É essa a discussão dos dirigentes. E é essa também a discussão dos jogadores. Os jogadores estão envolvidos. Teve alguns profissionais que conseguiram sair daqui sem sofrer grandes problemas, mas muitos estão trabalhando para ajudar as vítimas, muitos são vítimas e muitos estão muito abatidos e muito abalados. Por quê? Porque, de alguma maneira, convivem com isso. E isso nós precisamos pensar. As estruturas no futebol, muitas vezes, treinar, todo mundo pega um avião, vai treinar em algum lugar, pode pegar. Dentro de alguns dias aí, nós teremos saída mais tranquila aqui de Porto Alegre. Algumas pessoas conseguiram ir à praia, conseguiram sair pela RS-118, poderiam, vai até Florianópolis, pega um avião, passa um mês fora, e a família aqui. Então, futebol não é um apêndice do mundo. E por isso que é preciso ter um pouco de sensibilidade. Mas, eu concordo, não é fácil. Tem muita coisa envolvida nesse processo todo. Mas eu tenho certeza que se essa catástrofe ela fosse no centro do país, nós hoje estaríamos todos sem futebol, irmanados para salvar as pessoas. E hoje, aqui na nossa realidade, não é o que a gente está vendo. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo muita solidariedade de todos os lugares, mas até chegar neste ponto. Neste ponto, todo mundo silencia. Ninguém levanta uma bandeira muito firme para parar de jogar. Essa é a realidade. Não adianta. Contra fato, às vezes, não tem argumento. E o fato é esse. Podemos entender que dentro de pouco tempo poderíamos estar saindo dessa situação? Claro que sim, vamos sair. E vamos sair muito mais fortes. E com muitas lições, tá? Nós vamos sair disso aí com muitas lições. Uma delas é diminuir também nossa briga, as nossas rivalidades, as nossas dualidades. Nós vamos sair muito mais fortes. Tenho certeza disso. Machucados, com uma cicatriz gigante, mas muito mais fortes. E talvez isso sirva muito para a gente, no futuro, poder discutir algumas coisas tão pequenas que nos fazem, muitas vezes, brigar e ter dificuldades em coisas muito menores.